E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 14/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino, Aldosivi contra Racing. O Aldosivi é o 15º e o Racing o 10º do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Aldosivi venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Central Córdoba e Huracán. O Central Córdoba é o 6º e o Huracán 4º do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Central venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Huracán venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Central Córdoba e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Defensa e Justiça contra União Santa Fé. O Defensa é o 9º e o União 14º. Nos últimos 5 jogos, o Defensa empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o União venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos, menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Defensa e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Godoy Cruz e Lanús. O Godoy Cruz é o 12º e o Lanús 7º do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Godoy venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Godoy e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vélez contra Sarmiento. O Vélez é o 14º e o Sarmiento 13º. Nos últimos 5 jogos, o Vélez venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sarmiento empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas 2 equipes foi 1-0 para o Vélez. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Londrina e Ipiranga. Nos últimos 5 jogos, o Londrina venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Londrina e um empate, 1-0 e 2-2. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato inglês, Bournemouth contra Fulham. O Bournemouth é o 10º e o Fulham 8º. Nos últimos 5 jogos, o Bournemouth empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado,
com uma vitória do Fulham e um empate, 3-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato italiano, Napoli e Empoli. O Napoli é o segundo e o Empoli 18º. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Empoli empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, casa vence. Campeonato holandês, segunda divisão, Young AZ contra FC Volendam. O AZ é o 13º e o Volendam primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Young AZ venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o FC Volendam venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Volendam. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Young PSV contra Maastricht. O PSV é o 18º e o Maastricht 14º. Nos últimos 5 jogos, o Young PSV empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Maastricht empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Maastricht e um empate, 3-3 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato espanhol, Atlético de Madrid e Valladolid. O Atlético de Madrid é o 3º e o Valladolid 20º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Valladolid empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-0 pro Atlético. Palpite, casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.